Glória a Deus. Graças a Deus. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. O livro de Apocalipse que nós acabamos de ler, ele tem esse nome porque ele fala do tempo do fim, que é um tempo que está relacionado com o momento em que Deus estará dando fim à execução de um projeto de salvação de Deus para o homem. E as profecias do livro de Apocalipse, elas apontam para esse tempo final que coincide com os acontecimentos que estão ocorrendo nos nossos dias, nos dias em que nós estamos vivendo. O Senhor Jesus, que é o autor do livro de Apocalipse, porque o apóstolo João, ele é o escritor do livro, Jesus falou através do seu sermão profético, que ele proferiu segundo os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, onde Jesus disse que os dias finais do projeto de Deus seriam dias difíceis para os homens, porque nesses dias a Bíblia diz que a iniquidade ela iria ser multiplicada. Em razão da iniquidade ser multiplicada, a Bíblia diz que o amor de muitos iria se esfriar. E é por isso que o Senhor Jesus disse que nesses dias os homens veriam sinais. Ele fala de sinais no sol, na lua e nas estrelas. E quando ele se refere à terra, Jesus disse que na terra haveria angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E Jesus chega ao ponto de falar a respeito de uma aflição tão grande que iria tornar as pessoas espantadas. No capítulo 21 de Lucas, no verso 26, Jesus disse que haveria desmaios de terror dos homens na expectação das coisas que sobreviriam ao mundo, porque os poderes dos céus seriam abalados. E ele disse que quando isso começasse a acontecer, Jesus disse que então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. E essas coisas, quando começarem a acontecer, Jesus disse: olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Esses sinais, portanto, eles iriam evidenciar a chegada do momento chamado na Bíblia de o tempo do fim. E nesse tempo, Jesus prometeu que ele viria nas nuvens dos céus para arrebatar a sua igreja, porque ele disse isso para os seus discípulos. Ele disse: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós estamos, portanto, vivendo um momento assim, um momento que podemos chamar de o tempo do fim, ou a última hora, porque muitos sinais nesta última hora iriam mostrar com certeza de que a volta do Senhor Jesus estaria próxima. Quando nós olhamos para a situação de anseio do homem nos últimos dias, o anseio no coração do homem como uma sede pela salvação de Deus, pela palavra de Deus, uma sede de salvação. Pessoas que nunca se imaginavam que pudessem ser alcançadas pela graça de Deus, pudessem se converter, mas estão se convertendo, porque Deus está operando nessa última hora uma grande salvação no mundo. Até mesmo pessoas que vêm diante de Deus com grandes dificuldades, com problemas sem solução, cheias de lutas, vivendo momentos os mais terríveis nas suas vidas, mas estão ouvindo a voz de Deus, abraçando uma salvação como que um escape nessa última hora que o mundo está vivendo.
Era como se a igreja hoje, aonde o Senhor está presente, ela fosse uma espécie de um hospital, onde muitas pessoas que chegam ali, chegam às vezes cansadas, chegam doentes, chegam até mesmo oprimidas, enfermas espiritualmente, psicologicamente abaladas. O mundo está vivendo assim, nesse estado de grande perplexidade, de grande ansiedade da alma, porque o mundo está vivendo nessa última hora os seus piores momentos, os seus piores dias. A Bíblia chama os dias atuais de a plenitude dos gentios, porque ela se refere a um momento em que os homens iriam fazer as suas grandes descobertas, iriam fazer as suas grandes conquistas no campo científico, iriam conseguir aumentar a velocidade das coisas, a ciência iria se multiplicar com o advento do computador, o homem iria poder explorar o universo montado nas suas naves espaciais ou até mesmo através dos seus telescópios. A verdade é que o homem tem se desenvolvido muito nos nossos dias, a ciência tem se desenvolvido, mas a Bíblia chama atenção para o fato de que também aquilo em que o homem tem mais crescido nos nossos dias está relacionada à sua iniquidade, à condição de iníquo. O homem crescendo no pecado, crescendo na violência, crescendo na maldade do seu coração. Um momento em que uma espécie de uma ira decorrente do poder das trevas que se levanta contra o homem nessa última hora, tornando a pessoa mais insensível no meio das criaturas que Deus colocou neste mundo. E o interessante é que quando a Bíblia fala a respeito do homem que tem crescido em iniquidade e no pecado, distanciando-se de Deus, o amor no seu coração sendo esfriado a cada dia, Deus mostra que o homem com isso tem atraído sobre si um juízo decorrente da sua opção pelo pecado e do seu consequente distanciamento da presença de Deus. O livro de Apocalipse fala, portanto, de um momento predito lá, dos momentos mais obscuros da história do homem. Era como se fosse um momento tardio no relógio profético de Deus, dessa última hora. E a Bíblia diz que nesse exato momento, Jesus virá para buscar a sua igreja como uma intervenção providencial da parte de Deus, para oferecer ao homem nessa última hora um meio de escape da ira do pecado. E essa hora a Bíblia chama através de uma parábola, da hora da meia-noite. Há uma parábola que o Senhor Jesus proferiu no capítulo 25 de Mateus, em que ele fala da parábola das 10 virgens, aquela hora da noite em que o noivo está para chegar, e aquela hora da noite, à meia-noite, ouve-se o grito, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. A meia-noite ali não é para mostrar simplesmente uma hora do relógio, uma hora do dia, não. É para mostrar um momento tardio de noite escura em que o homem está envolvido nela por causa da densidade do pecado em que o homem está comprometido com ele. É exatamente numa hora como esta que, quando nós lemos essa escritura, nós sentimos o consolo da parte de Deus quando Jesus disse: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. O que significa essa expressão usada por Jesus? A expressão aquele se refere ao Senhor Jesus. Testifica estas coisas. Porque o Senhor testifica estas coisas? É porque Deus está atento aos acontecimentos que ocorrem neste mundo. Deus não está alheio àquilo que tem ocorrido neste mundo em termos de causar nos homens grande expectação com relação ao futuro. Deus não está alheio a isto, à aflição do homem, que o homem está vivendo neste mundo, como uma decorrência das trevas espirituais em que ele está envolvido nelas. E é exatamente sabedor de todas essas coisas que o Senhor Jesus disse: certamente cedo venho. É como se essa expressão fosse uma palavra em que o Senhor Jesus nos assegurasse uma coisa: que esses momentos aflitivos que o mundo está envolvido nele seriam dias em que o Senhor quer abreviar esses dias. A palavra de Deus
ela é segura e ela é confortadora quando o Senhor Jesus nos fala essa expressão que nós lemos: certamente cedo venho. Porque há dentro da Bíblia um dia determinado e uma hora determinada. A respeito desse dia e dessa hora, ninguém sabe, senão somente o Pai. Mas está determinado pelo Pai um dia e uma hora em que Ele encerrará o projeto de salvação dele, e Ele enviará o seu Filho para buscar os seus salvos que creram nele, e esse tempo então é chamado na Bíblia de o tempo do fim. A maior certeza que o Senhor deixou a respeito desse tempo é que Ele quer abreviar esses dias. Dias de juízo, dias de aflição, dias de expectativas, dias de densas trevas, dias de noite escura. Mas a Bíblia diz que o Senhor quer abreviar esses dias. O apóstolo São Marcos, ele fala no capítulo 13, verso 19 a 20, ele diz que esses dias seriam tão aflitivos que se Deus não abreviasse esses dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que Ele escolheu, então o Senhor abreviou esses dias. Por isso a expressão cedo venho, ou seja, breve venho. É como se essa expressão traduzisse o desejo do Senhor de tornar breves, tornar rápidos esses dias de aflição que os homens estão vivendo neles, mas torná-los rápidos à medida em que os homens são capazes de voltarem-se para Deus e crerem no poder de Deus para as suas vidas. Louvado seja Deus. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Logo em seguida, nesse versículo, tem uma expressão, é a palavra amém. A palavra amém, na Bíblia, ela é uma confirmação. A palavra amém significa uma confirmação. E a igreja diz amém, porque ela confirma a palavra que Jesus falou. Todas as vezes que a igreja contempla um acontecimento, algo que ocorre no mundo, ela se lembra de que a palavra de Deus já predisse aquilo que está acontecendo. Ao ler uma notícia, ao contemplar um sinal profético que se cumpre, a igreja diz amém, porque ela pode confirmar que esses acontecimentos já estavam preditos na palavra de Deus. Esse amém é uma expressão de alegria. Não uma alegria pelo fato de que os acontecimentos, ainda que estarrecedores, sejam acontecimentos que envolvam grandes multidões. Como, por exemplo, não nos traz qualquer alegria uma catástrofe como esta que acabou de dizimar algumas centenas de milhares de vidas humanas nesses últimos dias. Nós sentimos, naturalmente, como seres humanos, a dor, o desespero e a agonia das famílias que estão enlutadas lá no Extremo Oriente. Porém, se do ponto de vista de perda material e humana, esse acontecimento nos causa profundo sentimento de pesar, do ponto de vista do cumprimento da palavra de Deus, o que nos alegra é saber que a palavra profética que Jesus falou há 2000 anos atrás, ela evidencia cada vez mais que o Senhor está com isto abreviando a sua volta para exterminar de uma vez para sempre o sofrimento da alma humana em função do seu distanciamento da graça de Deus. A expressão amém, ora vem, Senhor Jesus, é a expressão do grito do anseio da alma de uma igreja fiel que está vendo esses acontecimentos, mas ela está levantando as suas cabeças. O Senhor disse: quando virdes acontecer essas coisas, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. As perguntas que os homens emitem no sentido de culpar Deus pelos acontecimentos são perguntas que facilmente são respondidas ao se lembrarem do seu distanciamento de Deus, da sua contribuição para o desequilíbrio ecológico, do seu caminho distanciado da face de Deus, negando a Deus em tantas outras circunstâncias, mas se lembram de Deus na hora das catástrofes. E um Deus que é criador, Ele pode fazer e desfazer. Um Deus que é dono da vida, Ele pode dar a vida e Ele tem o direito de tirá-la. São arguições que os homens fazem naturalmente em decorrência das suas aflições. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos assegura que Jesus em breve voltará. E Ele vai estabelecer o seu reino milenar aqui nesse mundo.
um reino de paz, de justiça. Ora vem, Senhor Jesus. É a hora em que a igreja expressa diante de Deus o seu desejo de que Ele venha logo, como cantamos agora há pouco. E Ele virá e Ele implantará o seu reino de justiça, de paz, o seu reino eterno, com os seus salvos, porque Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu virei outra vez, e eu vos levarei para mim mesmo, Jesus disse, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. O nosso momento que nós estamos vivendo é um momento em que uma mensagem está sendo deixada aqui nesta noite. Esta mensagem é para a minha vida, esta mensagem é para a sua vida, e a mensagem é esta: Jesus breve virá. E a Bíblia diz que o Espírito diz: vem, e a igreja diz: vem, e Jesus virá, pois esse é o nosso grito, que gritamos bem alto, com alegria, na esperança de que a vinda de Jesus ponha fim e abrevie esses dias da ira do pecado sobre os homens, dando a eles a oportunidade de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ouvir mais um louvor que será entoado.